Um milionário obrigou seu filho a se casar com uma humilde faxineira para lhe ensinar uma lição. Entretanto, ele ficou paralisado com o que seu filho fez. O sol ainda nem tinha nascido direito, quando o Mercedes-Benz prata parou em frente ao portão da mansão dos Barreto. Felipe desceu do carro cambaleando, a camisa amarrotada e fedendo a uísque barato e perfume de mulher. Os olhos vermelhos denunciavam uma noite que ele preferia esquecer, mas que custara mais do que a maioria das pessoas ganha numa vida inteira. "Bom dia, senhor Felipe", murmurou Sebastião, o porteiro, evitando olhar diretamente para o rapaz. Felipe apenas resmungou alguma coisa e seguiu pela alameda de pedras portuguesas que levava à entrada principal. A cada passo, a ressaca martelava em sua cabeça como um sinal de alerta que ele escolheu ignorar. Afinal, 2 milhões não era nada perto da fortuna da família. Pelo menos era isso que ele tentava se convencer. Mal pisou no hall de entrada, com seus mármores importados e lustres de cristal, Felipe sentiu uma presença gelada atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. "Osvaldo está te esperando no escritório", disse Marlene, a governanta, com aquele tom seco que usava sempre que Felipe aprontava alguma. "E desde quando meu pai acorda antes das 9? Felipe tentou soar despreocupado, mas a voz saiu rouca demais. Desde que o banco ligou às 5 da manhã, o estômago de Felipe despencou. Aquela ligação só podia significar uma coisa. Alguém tinha descoberto o tamanho do buraco que ele cavara na noite anterior. O escritório de Osvaldo Barreto era um santuário de poder. Estantes de mogno repletas de livros que ninguém lia, quadros de ancestrais que olhavam com reprovação eterna, e uma mesa do tamanho de uma mesa de sinuca, onde o patriarca comandava um império construído à base de suor. Lágrimas e algumas decisões questionáveis, Osvaldo não levantou os olhos dos papéis quando Felipe entrou. Aos 58 anos, o homem ainda intimidava apenas com a postura, cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável mesmo àquela hora da manhã, e aqueles olhos azuis que pareciam ver através das pessoas. "Senta", disse sem cerimônia. Felipe se jogou na poltrona de couro, tentando parecer relaxado, mas as mãos tremiam ligeiramente quando acendeu um cigarro. 2.300.000 reais. Osvaldo finalmente ergueu o olhar. "Foi isso que você jogou fora ontem à noite." "Pai, eu posso explicar." "Explicar o quê?" A voz de Osvaldo subiu apenas alguns tons, mas foi o suficiente para que Felipe se encolhesse na cadeira. "Que você apostou o equivalente ao salário anual de 100 famílias numa única mesa de pôquer, que gastou o resto com champanhe francês e prostitutas de luxo." Felipe engoliu em seco. Seu pai sabia de tudo. Sempre soube de tudo. "Foi só uma noite, pai. Uma noite ruim. Isso não vai acontecer de novo." Osvaldo se levantou devagar, as mãos apoiadas na mesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Você tem razão. Não vai acontecer de novo", disse, com uma calma que arrepiou Felipe. "Pen, porque você vai aprender o que significa valor, o que significa responsabilidade, o que significa ganhar algo ao invés de apenas desperdiçar. Do que você está falando?" Osvaldo caminhou até a janela, observando os jardins perfeitamente cuidados da propriedade, lá embaixo. Uma mulher de uniforme azul varria as folhas secas com movimentos precisos e cuidadosos. "Você tem 2 opções, Felipe. A primeira é simples. Você pega suas coisas, sai da minha casa e nunca mais põe os pés aqui. Não herda 1 centavo, não tem mais cartão de crédito, não tem mais carro, não tem mais nada que carregue o sobrenome Barreto." Felipe sentiu o mundo girar. "Pai, você não pode." "Né, posso e vou." Osvaldo se virou, o rosto uma máscara de frieza. "A segunda opção é mais interessante. Você se casa." "Me caso." Felipe deu uma risada nervosa. "Com quem?" "A Bruna tem me evitado desde que..." "Não com a Bruna, nem com nenhuma das suas amiguinhas de shopping." Osvaldo apontou para a janela. Com ela, Felipe se aproximou da janela e olhou para baixo. A mulher ainda estava lá, agora regando as flores do canteiro principal. Mesmo de longe, dava para ver que era jovem, magra, e se movia com uma dignidade que contrastava com o uniforme simples. "Quem é ela?" "Elisa Albuquerque, 25 anos. Trabalha aqui como faxineira há 2 anos." Osvaldo voltou para sua mesa, pegou uma pasta e a estendeu para Felipe. "Todos os dados estão aí." Felipe abriu a pasta com mãos trêmulas. Fotos,
documentos, até mesmo relatórios sobre a vida pessoal da moça. Era como se seu pai tivesse contratado um detetive particular. "Ah, você está louco", murmurou Felipe, folheando os papéis. "Completamente louco. Louco é jogar 2 milhões numa noite." Osvaldo se sentou novamente. "As condições são simples. Vocês se casam no civil. Moram juntos nesta casa por 1 ano completo. 1 ano inteiro, Felipe. Sem separação, sem fuga, sem trapaça. Se você conseguir, herda tudo. Se não conseguir, isso é medieval, pai. Casamento arranjado não existe mais. Existe quando você não tem escolha." Felipe fechou a pasta com força. "E se ela não aceitar pela primeira vez desde que chegara?" Osvaldo sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. "Ela vai aceitar." Elisa Albuquerque terminava de limpar o banheiro do 2º andar, quando Marlene apareceu na porta, com aquela cara de quem tinha más notícias. "O patrão quer falar com você." O estômago de Elisa se contraiu. Em 2 anos trabalhando ali, ela tinha falado com Osvaldo Barreto talvez 3 vezes, e nunca tinha sido para algo bom. Agora... Elisa lavou as mãos rapidamente, ajeitou o uniforme e desceu as escadas com o coração disparado. Será que tinha feito algo errado? Quebrado alguma coisa sem perceber? Ou pior, será que tinham descoberto sobre Carol? O escritório de Osvaldo era intimidador em qualquer circunstância, mas naquele momento parecia especialmente ameaçador. O patrão estava sentado atrás da mesa imensa, e ao lado dele, numa das poltronas, estava Felipe. Os dois a observaram entrar como se ela fosse um animal em exposição. "Senta." "Elisa", disse Osvaldo, apontando para uma cadeira simples à frente da mesa. Ela se sentou na beirinha da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Felipe não parava de olhar para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Nojo, curiosidade, desespero. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou Osvaldo. 2 anos e 3 meses, senhor. E sempre foi uma funcionária exemplar, pontual, dedicada, discreta. Ele fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. "Tenho uma proposta para você." Elisa sentiu a boca secar. Proposta de Osvaldo Barreto nunca era algo simples. "Você tem uma irmã doente, não é?" O sangue de Elisa gelou, como ele sabia sobre Carol. Ela sempre tinha sido tão cuidadosa para não misturar a vida pessoal com o trabalho. "Sim, senhor. Leucemia, 16 anos. Tratamento no Hospital das Clínicas." Osvaldo recitou os fatos como se estivesse lendo um relatório. "Muito caro." "Imagino." Elisa apenas assentiu. Não conseguia falar. "Eu posso ajudar com isso. Posso pagar todo o tratamento, os melhores médicos, os remédios mais modernos. Posso garantir que sua irmã tenha a melhor chance possível de se curar." Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. "O que o senhor quer em troca?" Osvaldo sorriu aquele sorriso gelado novamente. "Que você se case com meu filho." O mundo parou. Elisa olhou para Felipe, que desviou o olhar. Olhou para Osvaldo, que a observava com a frieza de um predador estudando sua presa. "Eu não entendo." "É simples. Vocês se casam no civil e ficam casados por 1 ano. Vivem juntos, como um casal normal. Em troca, eu pago todo o tratamento de sua irmã. E ainda por cima você recebe um salário mensal de 10 mil reais. 10 mil reais. Era mais do que ela ganhava em 1 ano. E o tratamento de Carol, ela estava ficando sem opções. O SUS estava demorando demais. E os médicos particulares custavam uma fortuna que ela jamais teria. E depois de 1 ano, vocês se divorciam e cada um segue sua vida. Você fica com o dinheiro, sua irmã fica curada. E meu filho... Bem, meu filho aprende uma lição que está precisando há muito tempo." Elisa olhou novamente para Felipe. Ele parecia tão perdido quanto ela pela primeira vez. Ela sentiu algo parecido com pena do garoto rico, que sempre a tratara como se fosse invisível. "Posso pensar?" "Claro. Você tem 5 minutos." Elisa fechou os olhos. Carol estava piorando a cada dia. Os cabelos tinham caído. Ela estava sempre cansada. E os médicos falavam em palavras complicadas que Elisa fingia entender. 5 minutos para decidir o resto de sua vida. 5 minutos para escolher entre sua dignidade e a vida de sua irmã. Não havia escolha. Na verdade, nunca houve. Eu aceito.
Osvaldo sorriu pela terceira vez naquela manhã, e pela primeira vez, Elisa percebeu que havia lágrimas nos olhos de Felipe. 3 semanas depois, num cartório sem charme algum no centro de São Paulo, Elisa Albuquerque se tornou Elisa Barreto. A cerimônia durou exatos 15 minutos e contou com a presença de 2 testemunhas pagas, um juiz entediado e um silêncio constrangedor que poderia ser cortado com uma faca. Felipe usava um terno cinza que custava mais que o salário anual de Elisa, mas parecia vestir um uniforme de presidiário. Ela optara por um vestido azul marinho simples, emprestado da vizinha, e sapatos baixos que apertavam os pés. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, as respostas saíram mecânicas, vazias de qualquer emoção além do desespero mal disfarçado. "Podem se beijar", disse o juiz. Sem nem levantar os olhos dos papéis, Felipe olhou para Elisa com pânico nos olhos. Ela apenas tocou levemente o rosto dele com a mão direita, um gesto que mais parecia compaixão do que intimidade conjugal. "Pronto", murmurou ela. "Agora somos marido e mulher." A viagem de volta para a mansão foi um filme mudo. Felipe dirigia o BMW conversível com a capota fechada, os dedos apertados no volante como se fosse um salva-vidas. Elisa olhava pela janela, vendo a cidade passar como um borrão cinzento, pensando em Carol, que naquele momento estava fazendo mais uma sessão de quimioterapia. "Escuta." Felipe quebrou o silêncio quando estavam a poucos quarteirões da casa. "Não precisamos fingir que isso é real. Vamos só cumprir o contrato e acabou." Elisa se virou para ele. "Eu nunca pensei que fosse real." "Ótimo, então estamos entendidos." Mas quando chegaram à mansão, Osvaldo os esperava na sala principal com uma expressão que não deixava dúvidas. As regras do jogo tinham mudado. "Bem-vindos à casa", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. "Espero que tenham tido uma cerimônia memorável." "Pai, a gente já fez a nossa parte." Felipe começou, mas Osvaldo levantou a mão. "A parte de vocês está só começando." Ele se dirigiu a Elisa. "Suas coisas já foram transferidas para o quarto principal. Vocês vão dividir o mesmo quarto, a mesma cama, e vão representar um casal feliz diante de qualquer pessoa que entre nesta casa." "Isso não estava no acordo", protestou Felipe. "Estava na entrelinhas." Osvaldo caminhou até a janela. "Hoje à noite temos um jantar. Os Mendonça vêm comemorar o casamento de vocês. Espero que estejam preparados para o papel." Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Os Mendonça eram uma das famílias mais influentes de São Paulo. Ela os conhecia dos jornais de fofoca que às vezes folheava no hospital, enquanto esperava notícias sobre Carol. "Eu não tenho roupa apropriada para um jantar como esse", disse ela, tentando manter a voz firme. "Marlene vai resolver isso", respondeu Osvaldo. "Felipe, você vai ensinar sua esposa a se comportar adequadamente. Não quero constrangimentos." A palavra esposa saiu da boca dele com tanto desdém que Elisa sentiu as faces arderem. Felipe a olhou de soslaio, e pela primeira vez ela viu algo parecido com vergonha em seus olhos. O quarto principal da mansão era maior que o apartamento inteiro onde Elisa morava com Carol. Uma cama king size dominava o centro, ladeada por criados mudos de mármore. Havia uma televisão de tela plana, um closet que mais parecia uma loja de roupas, e uma varanda com vista para os jardins. Elisa ficou parada na porta, sem coragem de entrar. Suas 2 malas, uma emprestada, outra remendada com fita isolante, pareciam ridículas no meio de tanto luxo. "Você pode ficar com o lado esquerdo da cama", disse Felipe, jogando a gravata sobre uma poltrona. "Eu vou dormir no sofá da sala mesmo." "Seu pai vai desconfiar. Meu pai pode ir para o inferno." Elisa se aproximou da janela. Lá embaixo, o jardineiro podava as roseiras com movimentos precisos. Tudo ali era perfeito, controlado, sem uma folha fora do lugar. Era o oposto de sua vida, onde tudo sempre pendia por um fio. "Por que você gastou todo aquele dinheiro?" perguntou ela sem se virar. Felipe parou de afrouxar a gravata. "Não é da sua conta." "Agora é. Somos casados, lembra?" Havia uma ironia amarga na voz dela. "Sua irresponsabilidade me trouxe até aqui. Você veio por causa da sua irmã. Não jogue a culpa em mim." Elisa se virou para encará-lo. "Tem razão. Eu escolhi estar aqui.
Assim como você escolheu jogar 2 milhões numa noite. A diferença é que eu tinha um motivo. Felipe a estudou por um momento, como se a visse pela primeira vez. Qual é a sua formação? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Você não fala como uma faxineira. Não age como uma. Qual é a sua verdadeira profissão? Elisa hesitou. Revelar que era formada em pedagogia significava expor sonhos que havia enterrado há muito tempo. Isso importa. Talvez. Sou pedagoga. As palavras saíram mais baixas do que ela pretendia. Me formei na Universidade Federal, mas as contas da Carol não param de chegar. E professor ganha uma miséria neste país. Felipe ficou em silêncio por um longo momento. Depois se dirigiu ao closet e começou a escolher uma roupa para a noite. Marlene vai trazer um vestido para você. Tente não passar vergonha no jantar. A frieza dele a atingiu como um tapa. Elisa sentiu a raiva subir pela garganta. Quente e libertadora. Sabe de uma coisa, Felipe? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nunca vai ter classe. Isso não se compra. E eu posso não ter nascido em berço de ouro, mas sei muito bem como me comportar em qualquer lugar. Ela saiu do quarto batendo a porta, deixando Felipe sozinho com a sensação incômoda de que acabara de ser colocado em seu devido lugar. O jantar foi um campo de batalha disfarçado de evento social. A mesa de mogno comportava 12 pessoas, todas parte da elite paulistana que Osvaldo fazia questão de impressionar. Elisa usava um vestido preto de Marlene, que precisou ser ajustado às pressas, e tentava ignorar os olhares curiosos dos convidados. Felipe, sentado ao seu lado, estava irreconhecível, sorria, fazia piadas, e vez ou outra tocava o braço dela com uma intimidade teatral que fazia Elisa se arrepiar. Mas ela notava como ele bebia mais vinho do que deveria, e como suas mãos tremiam ligeiramente quando ninguém estava olhando. Então, Elisa, disse Beatriz Mendonça, a matriarca da família, com um sorriso afiado. Onde vocês se conheceram? Elisa quase engasgou com o vinho. Era exatamente a pergunta que ela temia. Foi aqui em casa, respondeu Felipe, antes que ela pudesse falar. Ela estava visitando uma amiga que trabalha aqui. Foi amor à primeira vista. Que romântico! Exclamou a filha mais nova dos Mendonça. E você trabalha com o quê, querida? O silêncio que se seguiu foi mortal. Elisa sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Osvaldo a observava com aquele sorriso cruel, claramente esperando que ela se humilhasse. Sou educadora, disse Elisa, erguendo o queixo. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade social. Que maravilhoso! A mesma moça exclamou. Deve ser muito gratificante. Elisa sorriu pela primeira vez na noite. Não há nada mais recompensador do que ver uma criança descobrir que pode sonhar grande. Independente de onde nasceu, Felipe a olhou de soslaio, surpreso. Havia uma luz nos olhos dela quando falava de educação. Uma paixão genuína que ele nunca havia visto antes. E pretendem ter filhos logo? Perguntou Beatriz, com a sutileza de um martelo. Desta vez foi Felipe quem quase engasgou. Nós. Bem, queremos aproveitar um pouco a vida de casados antes. Claro, concordou a mulher. Vocês são tão jovens ainda. O resto da noite passou em um borrão de conversas vazias e risos forçados, quando os convidados finalmente foram embora. Elisa subiu direto para o quarto, sem dizer uma palavra para ninguém. Felipe a encontrou sentada na beirada da cama, tirando os sapatos emprestados que haviam maltratado seus pés a noite inteira. Você se saiu bem, disse ele, encostado no batente da porta. Obrigada pelo voto de confiança, respondeu ela, sem olhar para ele. Eu falei sério, você. Você não é o que eu esperava. Elisa finalmente o encarou. E o que você esperava? Uma caipira deslumbrada que ia se humilhar na primeira oportunidade? Felipe desviou o olhar. Era exatamente isso que ele esperava. E estava começando a perceber o quanto estava errado. Amanhã tem outro evento, disse ele. Uma festa de caridade no clube. Prepare-se para mais teatro. Não se preocupe. Elisa deitou na cama, ainda vestida. Eu aprendo rápido. E uma coisa eu garanto. Você não vai ter do que reclamar da minha performance. Felipe assentiu e se dirigiu para a porta. Mas antes de sair, se virou uma última vez. Elisa? O quê? Sua irmã. Ela vai ficar bem.
Meu pai pode ser muitas coisas, mas ele cumpre os acordos. Era a primeira gentileza que ele oferecia desde que se conheceram. Elisa sentiu uma estranha quentura no peito, mas rapidamente a afastou. Boa noite, Felipe. Boa noite, esposa. A palavra ainda soava estranha na boca dele, mas desta vez não soou como uma sentença. 2 semanas de casamento se passaram como uma dança ensaiada entre 2 estranhos. Felipe mantinha sua rotina de acordar tarde, tomar café sozinho e sair para encontros que Elisa preferia não imaginar. Ela, por sua vez, estabelecera seus próprios horários. Acordava cedo, arrumava o quarto e passava as tardes no hospital com Carol. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Elisa notou assim que entrou no quarto 407 da ala oncológica. Carol estava mais pálida que o usual, os lábios ressecados e os olhos fundos. A enfermeira que verificava os sinais vitais tinha aquela expressão profissional que escondia más notícias. Como ela está? Perguntou Elisa, tentando controlar a ansiedade na voz. A doutora Fernanda quer conversar com você, respondeu a enfermeira, evitando seus olhos. Ela deve chegar em alguns minutos. Elisa se sentou na cadeira ao lado da cama e pegou a mão fria de Carol. Sua irmã estava dormindo, mas mesmo inconsciente parecia estar lutando contra algo invisível. Oi, Lili! Carol abriu os olhos devagar, usando o apelido carinhoso que só ela usava. Como foi o clube ontem? Elisa forçou um sorriso. Na festa beneficente do dia anterior, Felipe a havia apresentado como sua adorável esposa para meio mundo. Enquanto ela tentava fingir que pertencia àquele universo de vestidos caros e conversas vazias, foi interessante, muita gente importante falando sobre ajudar o próximo enquanto bebia champanhe de R$200 a garrafa. Carol riu baixinho, mas o som se transformou numa tosse seca, que fez Elisa se arrepiar. Você está diferente, observou a garota. Mas, não sei, parece que está carregando o mundo nas costas. Não seja boba. Eu estou bem. Mentirosa. Carol apertou sua mão com a pouca força que tinha. Lembra quando a gente era pequena e você prometeu que sempre ia me contar a verdade? Elisa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como explicar para uma menina de 16 anos que ela havia se vendido para salvar sua vida? Como dizer que estava vivendo numa mansão de luxo, mas se sentindo mais prisioneira do que nunca? É complicado, Carol. Muito complicado. Tem a ver com o marido que você arranjou do nada? A pergunta pegou Elisa de surpresa. Ela havia contado para Carol apenas que se casara com alguém que poderia ajudar com o tratamento, omitindo todos os detalhes sórdidos do acordo. Como você, as enfermeiras fofocam. Lily, elas disseram que um homem muito elegante veio aqui ontem perguntando sobre mim. Disse que era cunhado meu. Carol a estudou com aqueles olhos inteligentes que sempre viam além das mentiras. Você se casou com alguém por minha causa, não foi? Elisa não conseguiu responder. As lágrimas que vinha segurando há dias finalmente começaram a rolar pelo rosto. Ah, mana, Carol suspirou. O que você fez? Antes que Elisa pudesse responder, a porta se abriu e a doutora Fernanda entrou com uma pasta nas mãos. E aquela expressão que todos os familiares de pacientes oncológicos aprendem a temer. Elisa, precisamos conversar. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e esperanças adiadas. Elisa caminhava ao lado da médica, tentando se preparar para o que estava por vir. A doutora Fernanda era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos castanhos presos num coque prático. E aquela forma direta de falar que vinha de anos lidando com a realidade crua da medicina. Os últimos exames não trouxeram boas notícias, disse a médica, parando perto de uma janela que dava para o pátio interno do hospital. A leucemia de Carol não está respondendo ao tratamento atual como esperávamos. Elisa sentiu o chão se mover sob seus pés. O que isso significa? Significa que precisamos mudar de estratégia? Há um novo protocolo de tratamento que tem mostrado resultados promissores. Mas é muito mais agressivo e muito mais caro. Quanto mais caro, a doutora hesitou. Cerca de R$60 mil por mês. Por pelo menos 6 meses. R$360 mil. O número ecoou na mente de Elisa como um tiro. Era uma fortuna. Era impossível. Há uma boa notícia, continuou a médica. Seu cunhado já esteve aqui.
Ele disse que a família dele assumiria todos os custos, sem exceção. Já autorizou o início do novo tratamento. Elisa piscou, confusa. Meu cunhado, Felipe Barreto, um rapaz muito educado, disse que você estava numa reunião familiar e pediu para não incomodá-la, mas que fazia questão de resolver tudo. O mundo parou. Felipe havia estado ali. Felipe havia autorizado o tratamento mais caro. Felipe havia feito isso sem nem avisar a ela. Ele disse alguma coisa a mais. Apenas que Carol era família agora, e que a família cuida uns dos outros. A médica sorriu pela primeira vez. Você tem sorte. Elisa, nem todo mundo encontra alguém assim. Elisa assentiu mecanicamente, ainda processando a informação. Quando a doutora se afastou, ela voltou para o quarto de Carol com a cabeça zunindo de perguntas. E então, Carol perguntou assim que ela entrou. Posso ver na sua cara que não são boas notícias. Precisa de um tratamento mais forte, mas vai dar tudo certo. Elisa tentou soar confiante. Felipe já resolveu tudo. Ele veio aqui, e autorizou tudo antes mesmo de eu saber que precisava. Carol ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Sabe o que eu acho? Disse finalmente. Acho que você casou com um homem melhor do que imagina. Elisa chegou em casa no fim da tarde. Exausta física e emocionalmente, a mansão estava silenciosa. Osvaldo havia viajado a negócios e não voltaria até a semana seguinte. Ela subiu para o quarto, esperando encontrá-lo vazio. Mas Felipe estava lá, sentado na poltrona ao lado da janela, com um copo de uísque na mão. Como ela está? Perguntou ele, sem levantar os olhos. Você foi ao hospital. Fui. Por quê? Felipe tomou um gole do uísque antes de responder. Porque era a coisa certa a fazer. Elisa se aproximou dele devagar, como se ele fosse um animal selvagem que pudesse fugir a qualquer momento. Você não precisava. Não era sua obrigação. Ela é sua irmã. Isso a torna minha responsabilidade também. Desde quando você se importa com responsabilidades? Felipe finalmente a olhou. Havia algo diferente em seus olhos. Algo que ela não conseguia identificar. Desde que vi você chorando no corredor do hospital na semana passada. Elisa sentiu o rosto esquentar. Você me viu. Eu tinha ido te buscar. Pensei que talvez quisesse carona para casa. Ele baixou o olhar novamente. Mas quando cheguei, você estava no corredor, segurando a mão de uma senhora que também estava chorando. E você estava consolando ela, dizendo que tudo ia ficar bem, mesmo estando obviamente destruída por dentro. Elisa se lembrou do dia. Dona Antônia, mãe de um garoto de 8 anos com leucemia. O menino havia tido uma recaída. E a mulher estava desesperada. Aquilo mexeu comigo, continuou Felipe. Eu nunca vi alguém ser forte para os outros quando estava despedaçada por dentro. Nunca vi alguém colocar a dor dos outros na frente da sua própria dor. Todo mundo faz isso, murmurou Elisa. Não faz. Felipe se levantou e caminhou até a janela. Eu nunca fiz isso. Nunca pensei nos outros. Nunca me importei com nada além dos meus próprios problemas. Elisa se aproximou dele até ficarem lado a lado na janela. Lá embaixo, o jardineiro regava as plantas no fim de mais um dia de trabalho. Por que você gastou todo aquele dinheiro, Felipe? A pergunta saiu mais suave desta vez. Sem acusação, Felipe ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não fosse responder. Porque eu queria que meu pai notasse, disse finalmente. Queria que ele ficasse bravo, que brigasse comigo, que mostrasse alguma reação. Qualquer coisa era melhor que a indiferença. E funcionou. Funcionou? Ele riu sem humor. Só não esperava que ele usasse você como arma contra mim? Elisa o estudou de perfil. Pela primeira vez desde que se conheceram, Felipe parecia humano, vulnerável, real. Sabe o que eu penso? Disse ela. Acho que seu pai não é o único que precisa aprender uma lição neste casamento. Felipe a olhou curioso. Talvez você também precise aprender que há coisas mais importantes que chamar atenção, que há maneiras melhores de se sentir vivo do que destruindo tudo ao seu redor. E você? Perguntou ele. O que você precisa aprender? Elisa sorriu tristemente. Que às vezes aceitar ajuda não é fraqueza. É inteligência. Eles ficaram ali parados, olhando o jardim escurecer, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Por um momento, a guerra entre eles deu uma trégua. Por um momento,
Foram apenas 2 pessoas feridas tentando encontrar algum sentido em suas vidas complicadas. O tratamento de Carol vai dar certo, disse Felipe de repente. Como você pode ter certeza? Porque ela tem você, e alguém que luta tanto por uma pessoa não merece perder. Elisa sentiu lágrimas novas nos olhos, mas desta vez não eram de desespero. Eram de algo que ela havia esquecido como sentir. Esperança. Obrigada, sussurrou. De nada. E naquele momento, pela primeira vez desde que se casaram, eles se sentiram como parceiros ao invés de inimigos. Felipe acordou naquele sábado com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em semanas. Não tinha ressaca, nem aquele gosto amargo de arrependimento na boca. Elisa já havia saído, como sempre. Acordava cedo e desaparecia até o fim da tarde. Mas, diferente dos outros dias, ele se pegou se perguntando para onde ela ia. Depois do café da manhã, uma curiosidade inexplicável o levou a seguir o rastro dela. Perguntou discretamente para Sebastião, que mencionou ter visto a senhora Elisa pegando o ônibus em direção ao centro da cidade. Felipe decidiu investigar. Dirigiu sem rumo pelas ruas do centro, até que, quase por acaso, a viu. Elisa estava na entrada de uma escola pública que já havia visto melhores dias. Muros descascados, janelas com vidros rachados, um pátio pequeno onde crianças corriam entre poças de água da chuva do dia anterior. Felipe estacionou do outro lado da rua e observou. Elisa carregava uma sacola grande e cumprimentava as crianças com sorrisos genuínos que ele nunca havia visto antes. Algumas se grudavam nas suas pernas, outras corriam para mostrar desenhos amassados, e ela tratava cada uma como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Intrigado, Felipe desceu do carro e se aproximou. A escola não tinha muros altos, então conseguiu se posicionar onde podia ver e ouvir sem ser notado. Bom dia, pessoal. A voz de Elisa ecoou pelo pátio. Quem lembra o que aprendemos semana passada sobre as letras? Eu lembro, gritou um menino de uns 7 anos, acenando a mão freneticamente. A letra A é de amor. Isso mesmo, Gabriel. E a letra B? É de bonito, respondeu uma menina de tranças, toda orgulhosa. Felipe se encontrou sorrindo sem perceber. Havia uma energia ali que ele nunca havia experimentado. As crianças penduravam-se em cada palavra de Elisa, e ela conseguia manter a sua atenção de todas, com uma naturalidade impressionante. Hoje vamos aprender uma palavra nova, disse Elisa, tirando um cartão colorido da sacola. A palavra é sonho. Alguém sabe o que significa sonhar? É quando a gente dorme, respondeu Gabriel. Essa é uma tipo de sonho. Gabriel, mas tem outro tipo. Sonho também é quando a gente imagina coisas boas que queremos que aconteçam na nossa vida. Elisa se agachou para ficar na altura das crianças. Vocês têm sonhos? Eu quero ser médica, disse a menina das tranças. Eu quero ter uma casa grande, gritou outro menino. Eu quero que minha mãe não fique mais triste, sussurrou uma garotinha pequena. E Felipe sentiu algo se contrair no peito. Sabem uma coisa, disse Elisa, abraçando a menina pequena. Todos esses sonhos podem se realizar, mas vocês sabem qual é o segredo. As crianças se aproximaram, curiosas. O segredo é estudar. É aprender a ler, a escrever, a contar, porque quando vocês souberem fazer isso muito bem, vão poder ser qualquer coisa que quiserem no mundo. Felipe observava fascinado. Havia uma paixão na voz de Elisa que ele nunca havia visto em ninguém. Ela não estava ali por obrigação ou para se sentir superior. Ela genuinamente acreditava no que estava dizendo. Genuinamente amava aquelas crianças. Professora Elisa, chamou Gabriel. É verdade que você é casada com um homem rico? Felipe se impertigou, como aquelas crianças sabiam disso. Por que você quer saber isso, Gabriel? Minha mãe disse que agora você não vai mais vir ensinar a gente porque gente rica não se mistura com gente pobre. O silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe viu Elisa engolir em seco antes de responder. Escuta aqui, Gabriel. E vocês todos me escutem bem. Sua voz ficou mais firme. Não importa onde eu more ou com quem eu seja casada. Vocês são meus alunos, são meus amigos. E eu vou continuar vindo aqui todo sábado até vocês estarem prontos para voar com as próprias asas. Promete? Perguntou a menina das tranças. Prometo. Felipe sentiu algo estranho se mexer no peito. Naquele momento,
vendo Elisa prometer àquelas crianças que não as abandonaria. Ele compreendeu algo sobre ela que o desarrumou por completo. Ela era incapaz de mentir. Tudo nela era verdadeiro. Genuíno, sem máscaras. Ele ficou ali mais 1 hora, observando Elisa ensinar as letras com materiais que claramente ela mesma havia comprado e preparado. Viu como ela elogiava cada pequeno progresso, como consolava quando alguém errava, como transformava aprendizado em brincadeira. Quando a aula terminou e as crianças começaram a se dispersar, Felipe rapidamente voltou para o carro, mas não conseguiu ir embora. Ficou ali, vendo Elisa arrumar os materiais, se despedir dos últimos alunos e caminhar sozinha até o ponto de ônibus. Ele a seguiu de longe até em casa, um turbilhão de pensamentos na cabeça. E naquela noite, Felipe estava no escritório quando Elisa chegou. Ela parecia cansada, mas havia uma luz em seus olhos que ele estava começando a reconhecer. Era a mesma luz que via quando ela falava de Carol, ou quando mencionava seus sonhos de ter uma escola própria. "Como foi seu dia?", perguntou ele, tentando soar casual. "Foi bom." Elisa tirou os sapatos, massageando os pés. "E o seu?" Pensativo, ela o olhou, curiosa. Pensativo sobre o quê? Felipe hesitou. Deveria contar que a havia seguido, que havia descoberto seu segredo. Em vez disso, escolheu uma abordagem diferente. "Elisa, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você sente falta de ensinar?" A pergunta a pegou desprevenida. Ele viu como ela tentou disfarçar a tristeza que passou pelos olhos. "Por que você quer saber?" "Só curiosidade. Você estudou tanto para ser professora?" "Eu ainda ensino", disse ela. Defensiva. "Onde?" Elisa ficou em silêncio por um momento. Felipe percebeu que ela estava decidindo se confiava nele ou não. "Numa escola no centro. Vou aos sábados dar aula de reforço para crianças que têm dificuldade com a alfabetização. Por que você nunca me contou? Porque não achei que você se interessaria." "Não." Ela se levantou, claramente desconfortável com o rumo da conversa. "Pessoas como você não costumam se importar com pessoas como eu ou como aquelas crianças." "Pessoas como eu?" Felipe se levantou também. "O que você sabe sobre pessoas como eu? Sei que vocês vivem em bolhas. Sei que acham que dinheiro resolve tudo. Sei que nunca tiveram que escolher entre comprar comida ou pagar luz." "Você tem razão", disse Felipe, surpreendendo-a. "Eu nunca passei por isso. Nunca me importei com ninguém além de mim mesmo. Nunca pensei que houvesse algo mais importante do que meus próprios problemas." Elisa o estudou, tentando entender aonde ele queria chegar. "Mas sabe o que eu descobri hoje?", continuou Felipe. "Descobri que existe coisa mais importante. Descobri que existe gente que dedica o sábado de folga para ensinar crianças que nem são suas. Gente que promete não abandonar pessoas que dependem dela. Mesmo quando a vida dela vira de cabeça para baixo." Os olhos de Elisa se arregalaram. "Você me seguiu." "Segui. Por quê?" Felipe caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância, pela primeira vez desde que se conheceram. Ela não recuou. "Porque eu queria entender quem você realmente é. Queria entender como alguém pode ser tão boa, tão genuína, tão forte. Eu não sou nada disso. Você é tudo isso, e mais um pouco." A voz dele saiu mais baixa. "Aquelas crianças adoram você, e você adora elas. Isso é real, Elisa. Isso é verdadeiro. E eu nunca tive nada verdadeiro na minha vida." Elisa sentiu algo se mexer no peito, algo perigoso e quente que ela tentou afastar. "Felipe, eu sei que este casamento é só um contrato. Eu sei que você está aqui por causa da Carol, mas..." Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. "Você me faz querer ser uma pessoa melhor." Ela o olhou nos olhos, procurando sinais de mentira, de manipulação, mas tudo o que viu foi sinceridade crua, vulnerabilidade real. "Você não me conhece", sussurrou ela. "Então me deixa te conhecer. Me deixa conhecer a mulher que eu vi hoje. A mulher que ensina com paixão, que promete e cumpre, que coloca os outros na frente dela mesma." Elisa sentiu lágrimas se formando nos olhos. Por um momento, quase acreditou que aquilo poderia ser real. Quase se permitiu imaginar que alguém como Felipe poderia realmente se importar com alguém como ela. "É tarde", disse ela se afastando.
Eu preciso dormir. Felipe assentiu, entendendo que havia ultrapassado algum limite invisível. Elisa. Ela parou na porta, sem se virar. Aquilo que você disse para as crianças hoje, sobre não abandonar elas, você falou sério. Falei. Mesmo que isso signifique sacrificar sua própria felicidade, desta vez ela se virou para encará-lo. Minha felicidade nunca foi prioridade na minha vida, Felipe. Primeiro vem Carol, depois vem aquelas crianças, depois vem todo mundo que precisa de mim, eu venho por último. E se alguém quisesse mudar isso? E se alguém quisesse colocar você em primeiro lugar? Elisa sentiu o coração acelerar, mas balançou a cabeça. Isso só acontece nos filmes, Felipe. Na vida real, pessoas como eu não ganham príncipes encantados. Talvez você esteja certa, disse Felipe. Mas e se o príncipe não fosse tão encantado assim? E se ele fosse só um homem ferrado tentando aprender a ser melhor? Elisa o olhou por um longo momento antes de responder. Boa noite, Felipe, mas quando ela saiu, deixou para trás uma pergunta que nenhum dos dois conseguiu responder. E se aquilo fosse real? Os dias que se seguiram à conversa no escritório trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Felipe e Elisa. Ele começou a aparecer no café da manhã quando ela estava lá, a perguntar sobre Carol com sincero interesse e até mesmo a oferecer carona para o hospital. Elisa, cautelosa por natureza, aceitava as gentilezas com educação, mas mantinha as defesas erguidas. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Elisa estava no hospital, como sempre. Mas desta vez não estava no quarto de Carol. Estava correndo pelos corredores com uma expressão de pânico que Felipe reconheceu imediatamente quando chegou para uma de suas visitas discretas à cunhada. O que aconteceu? Perguntou ele, interceptando-a perto dos elevadores. Carol desmaiou durante o tratamento. As palavras saíram atropeladas. Eles levaram ela para exames de emergência. Pode ser uma complicação do novo protocolo. Pode ser que o corpo dela não esteja aguentando. Felipe viu as mãos dela tremendo e, sem pensar, as segurou. Respira. Vamos sentar e você me conta tudo com calma. Eles se dirigiram para a sala de espera, onde Elisa se deixou cair numa cadeira de plástico azul. Felipe se sentou ao lado dela, ainda segurando suas mãos. A enfermeira disse que às vezes isso acontece. Elisa falava olhando para o chão, que o corpo precisa se adaptar ao novo medicamento. Mas ela estava tão pálida, Felipe, tão fraca. E se... Não vai acontecer nada, disse ele, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Carol é forte, ela tem você, e agora ela tem toda a nossa família lutando por ela. Elisa o olhou através das lágrimas. Nossa família... Felipe percebeu o que havia dito e sentiu um calor estranho no peito. É nossa família. Eles ficaram ali por 3 horas. Felipe cancelou 2 compromissos e permaneceu ao lado de Elisa, segurando sua mão quando ela precisava, trazendo café quando ela se esquecia de comer e simplesmente estando presente quando as palavras não eram suficientes. Quando a doutora Fernanda finalmente apareceu com um sorriso no rosto, anunciando que Carol estava estável e que a reação havia sido normal e esperada, Elisa desabou em lágrimas de alívio. Felipe a puxou para um abraço sem pensar, e ela se deixou amparar, finalmente permitindo que alguém mais carregasse um pouco do peso que ela sempre levava sozinha. Obrigada, sussurrou ela contra o peito dele. Obrigada por ficar. Sempre vou ficar, respondeu Felipe, surpreendendo-se com a sinceridade das próprias palavras. Naquela noite, depois de visitarem Carol, que estava bem e fazendo piadas sobre ter apagado durante o tratamento, Felipe e Elisa voltaram para casa em um silêncio diferente. Não era o silêncio tenso dos primeiros dias, nem o silêncio polido das últimas semanas. Era um silêncio confortável, de 2 pessoas que haviam passado por algo juntas. Você não precisava ter cancelado seus compromissos por minha causa, disse Elisa quando estavam subindo as escadas da mansão. Eles não eram importantes. E como você pode ter certeza? Felipe parou na porta do quarto e se virou para ela. Porque nada é mais importante do que você. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Elisa parou de se mover, os olhos arregalados. Felipe, eu sei que você acha que isso é só um jogo para mim, que eu estou fingindo porque faz parte do acordo. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Mas não é.
Não é mais. Não diga essas coisas. Porque não posso dizer a verdade. Porque isso complica tudo. Elisa entrou no quarto e Felipe a seguiu. Porque isso não pode ser real, Felipe. Não pode. Por que não pode? Porque somos de mundos diferentes. Porque quando esse ano acabar, você vai voltar para a sua vida de playboy milionário e eu vou voltar para a minha vida de professora pobre. Por quê? Porque você tem medo, completou Felipe. Elisa se virou para encará-lo, furiosa. Medo de quê? Medo de se permitir sentir alguma coisa por mim. Medo de descobrir que talvez isso possa ser real. Eu não estou com medo. Eu estou sendo realista. Não. Você está se escondendo atrás das diferenças sociais para não admitir que algo está mudando entre a gente. Elisa abriu a boca para protestar, mas Felipe se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Você sente, Elisa. Eu sei que sente. Hoje no hospital, quando você se deixou abraçar, quando você deixou eu cuidar de você, isso foi real. Foi só um momento de fraqueza. Foi um momento de verdade. Felipe tocou o rosto dela suavemente. E você está apavorada, porque percebeu que talvez eu não seja o cara superficial que você pensava que eu era. Elisa fechou os olhos, tentando se afastar do toque dele, mas seu corpo não obedeceu. Você não me conhece, Felipe. Então me deixa te conhecer melhor. Me deixa te mostrar que eu posso ser o homem que você merece. E se você não conseguir, e se isso for só uma fase? E se? Felipe a silenciou, colocando um dedo sobre os lábios dela. E se der certo? E se a gente parar de lutar contra isso e ver no que dá? Elisa abriu os olhos e encontrou os dele. Por um momento. O mundo parou. Por um momento. Ela se permitiu imaginar como seria se aquilo fosse real. Se Felipe realmente pudesse amá-la, se ela pudesse confiar nele completamente. Mas então a realidade voltou com força total. Eu não posso, sussurrou ela, se afastando. Não posso me dar ao luxo de me apaixonar por você. Por que não? Porque quando você se cansar de brincar de casinha, quem vai se despedaçar sou eu. E eu tenho gente que depende de mim. Não posso me dar ao luxo de me quebrar. Felipe sentiu as palavras dela como um soco no estômago. Você realmente acha que isso é uma brincadeira para mim? Não sei o que pensar. Elisa se dirigiu ao closet, claramente encerrando a conversa. Só sei que não posso confiar nisso. Não posso confiar em você. Felipe ficou parado no meio do quarto, vendo-a pegar o pijama e se dirigir para o banheiro. Quando ela estava quase fechando a porta, ele falou: Elisa, o quê? Você está certa. Eu brinquei com muitas coisas na minha vida. Desperdicei dinheiro, desperdicei oportunidades, desperdicei relacionamentos. Ele olhou para ela com uma sinceridade que a fez parar. Mas você eu não vou desperdiçar. Mesmo que você não acredite em mim agora. Eu vou provar que isso é real. Elisa o encarou por um longo momento, antes de fechar a porta do banheiro. Mas Felipe não perdeu a lágrima que viu rolar pelo rosto dela antes da porta se fechar. Enquanto isso, em seu escritório particular, Osvaldo observava os relatórios semanais que seu segurança particular lhe entregava religiosamente. Fotos de Felipe e Elisa no hospital, no supermercado, entrando e saindo de casa. Relatórios sobre as conversas que conseguiam captar. Sobre os gestos de carinho que estavam se tornando mais frequentes. O plano estava fugindo do controle. A ideia original era simples: humilhar Felipe, casando-o com uma mulher inferior, fazê-lo passar vergonha na sociedade e assim quebrar de vez o espírito rebelde do filho. No máximo, Felipe aguentaria alguns meses antes de implorar para sair do casamento, disposto a aceitar qualquer condição que o pai impusesse. Mas olhando aquelas fotos, vendo a forma como Felipe olhava para Elisa, a forma como cuidava dela, Osvaldo percebeu que havia cometido um erro de cálculo. Seu filho não estava sendo humilhado, estava sendo humanizado, e isso era inaceitável. Osvaldo pegou o telefone e discou um número que havia guardado para emergências. Bruna, é Osvaldo Barreto. Preciso que você venha para São Paulo. Temos uma situação que precisa ser resolvida do outro lado da linha. Bruna Mendonça sorriu. Ela havia estado esperando por aquela ligação desde que soubera do casamento de Felipe. Como advogada ambiciosa e ex-ficante do rapaz, ela tinha planos próprios para a fortuna dos Barreto.
Quando você precisa que eu chegue. Amanhã. E Bruna, dessa vez, não pode haver falhas. Pode deixar comigo, Osvaldo. Felipe nem vai saber o que o atingiu. Osvaldo desligou o telefone e voltou a olhar as fotos. Na última, Felipe estava passando a mão pelos cabelos de Elisa, enquanto ela dormia na cadeira do hospital. Era um gesto tão terno, tão genuíno, que por um momento Osvaldo quase sentiu remorso. Quase. Mas então, lembrou que estava perdendo o controle sobre seu filho, e o remorso desapareceu. Felipe era um Barreto. E Barretos não se apaixonavam por faxineiras. Era hora de lembrá-lo disso. No quarto, Elisa saiu do banheiro e encontrou Felipe ainda acordado, deitado do lado direito da cama, olhando para o teto. Achei que você ia dormir na sala, disse ela deitando-se do lado esquerdo, mantendo a maior distância possível. Meu pai volta amanhã. É melhor manter as aparências. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Felipe falou, sem olhar para ela. Elisa, quando tudo isso acabar, quando o ano terminar, você vai sentir minha falta. A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Felipe pensou que ela havia dormido. Sim, sussurrou ela finalmente. Eu vou sentir. Foi a vez de Felipe ficar surpreso. Mesmo achando que eu sou só um playboy mimado. Você não é só isso, admitiu ela. Você é complicado, mas não é só isso que eu pensava que você era. E o que mais eu sou? Elisa se virou para encará-lo no escuro. Você é gentil quando ninguém está olhando. É generoso sem esperar reconhecimento. É mais forte do que pensa e mais sensível do que deixa transparecer. Felipe sentiu o peito apertar. Elisa, mas isso não muda nada, Felipe. Ainda somos impossíveis. Talvez, disse ele, mas talvez impossível seja só outra palavra para difícil. E eu estou disposto a tentar. Desta vez foi Elisa quem ficou sem resposta. E quando finalmente pegou no sono, sonhou com um mundo onde impossível realmente fosse só outra palavra para difícil. Bruna Mendonça chegou a São Paulo numa manhã de terça-feira, dirigindo uma BMW vermelha que chamava a atenção em qualquer lugar. Aos 29 anos, ela tinha aquela beleza calculada de quem sabia exatamente o efeito que causava. Cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas impecáveis, roupas de grife que marcavam cada curva do corpo esbelto. Era o tipo de mulher que Felipe costumava namorar antes do casamento arranjado. Osvaldo a recebeu em seu escritório particular, longe dos olhos curiosos dos funcionários da mansão. Ela entrou com a confiança de quem sabia que era desejada e temida em igual medida. Osvaldo, disse ela, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está ótimo. Bruna, obrigado por vir tão rapidamente. Ele indicou uma poltrona de couro. Café. Prefiro ir direto ao assunto. Pelo telefone. Você disse que precisava da minha ajuda com Felipe. Osvaldo se acomodou atrás da mesa, estudando a mulher à sua frente. Bruna era perfeita para o que ele tinha em mente. Ambiciosa, sem escrúpulos e com história suficiente com Felipe para tornar a situação plausível. Meu filho está confuso. Esse casamento está afetando seu julgamento de forma que não posso permitir. Ele se apaixonou pela empregada. Bruna riu, mas havia veneno na risada. Que clichê patético! O problema é que isso está interferindo nos negócios. Felipe precisa ser lembrado de quem ele realmente é e qual é o seu lugar na sociedade. Bruna cruzou as pernas, interessada. E o que exatamente você quer que eu faça? Quero que você plante dúvidas na cabeça dele sobre as verdadeiras intenções de Elisa. Quero que ele perceba que está sendo manipulado por uma oportunista. E em troca, Osvaldo sorriu. Era isso que ele gostava em Bruna. Ela nunca fingia ser altruísta. Em troca, quando esse casamento ridículo acabar, eu garanto que você seja a próxima senhora Barreto de verdade. Desta vez, os olhos de Bruna brilharam. A fortuna dos Barreto era tentadora, mas a posição social que vinha com ela era irresistível. Interessante. Mas como posso plantar dúvidas se eles parecem felizes? Deixe isso comigo. Vou criar as evidências necessárias. Você só precisa apresentá-las de forma convincente. Bruna se inclinou para a frente. Ah, Pen, que tipo de evidências?
Documentos mostrando que Elisa tem procurado advogados para garantir uma pensão milionária no divórcio. Conversas gravadas onde ela supostamente confessa estar apenas interessada no dinheiro, coisas assim, falsificações, evidências bem elaboradas, corrigiu Osvaldo. Felipe está emocionalmente comprometido. Não vai questionar muito se as provas vierem de uma fonte confiável. E eu sou uma fonte confiável. Você é uma advogada respeitada, uma mulher do mesmo círculo social dele, e alguém com quem ele já teve um relacionamento. Se alguém pode abrir os olhos dele para a realidade, é você. Bruna ficou em silêncio por um momento, calculando os prós e contras. Quando começamos, Felipe estava na academia da mansão quando Bruna apareceu. Ele estava sozinho, tentando extravasar na esteira a tensão que vinha sentindo, desde que admitira para si mesmo que estava se apaixonando por Elisa. A situação estava ficando complicada demais. E ele não sabia como lidar com sentimentos que nunca havia experimentado antes. Felipe. A voz feminina o fez parar bruscamente. Ele se virou e levou alguns segundos para reconhecer Bruna. Fazia mais de 2 anos que não a via, desde que o relacionamento casual dos dois havia terminado sem maiores traumas. Bruna, o que você está fazendo aqui? Seu pai me contratou como consultora jurídica para alguns negócios da empresa. Ela se aproximou, usando um vestido que deixava pouco para a imaginação. Espero que não seja estranho para você. Claro que não. Negócios são negócios. Felipe desligou a esteira e pegou uma toalha. Como você está? Bem. Muito bem, na verdade. Ela se sentou numa das poltronas da academia, cruzando as pernas de forma estratégica. Soube que você se casou, parabéns. Obrigado. Deve ser muito diferente para você estar casado. Digo. Felipe notou algo estranho no tom dela, mas não conseguiu identificar o que. É diferente mesmo. Ouvi dizer que sua esposa é especial. Como assim? Bem, ela não é exatamente do nosso meio, né? Deve ser refrescante ter alguém tão simples na sua vida. Felipe sentiu um incômodo crescendo. Havia algo no jeito como Bruna dizia simples que soava como insulto. Elisa é uma mulher extraordinária. Inteligente, generosa, dedicada. Sua voz saiu mais dura que pretendia. Claro. Bruna sorriu, mas o sorriso parecia forçado. Só espero que você esteja sendo cuidadoso. Cuidadoso com o quê? Felipe, nós nos conhecemos há anos. Posso falar abertamente com você. Ele assentiu, embora algo dentro dele gritasse para sair dali. Mulheres como ela, mulheres em situação vulnerável, às vezes podem ter motivações que não são óbvias à primeira vista. Do que você está falando? Estou falando de proteger você. Estou falando de garantir que você não está sendo usado. Felipe sentiu a raiva subir pela garganta. Você não conhece Elisa. Não sabe nada sobre ela. Talvez não, mas eu conheço você e eu sei reconhecer uma oportunista quando vejo uma. Sai daqui. A voz de Felipe saiu baixa, perigosa. Felipe, por favor, só me escuta. Bruna se levantou, se aproximando dele. Eu tenho algumas informações que acho que você deveria ver. Que informações? Não aqui. É muito delicado. Ela tocou o braço dele. Podemos conversar mais tarde. Em particular, Felipe olhou para a mão dela em seu braço e sentiu nojo, mas também sentiu medo. Medo de que Bruna realmente soubesse de algo que ele desconhecia. Que tipo de informações? Sobre os verdadeiros planos dela para depois do divórcio. Sobre os advogados que ela tem procurado. Sobre as quantias que ela pretende conseguir de você. O mundo de Felipe parou. Isso é mentira. Eu também esperava que fosse. Bruna pegou uma pasta que havia deixado numa mesa próxima. Mas tenho documentos. Felipe, provas. Provas de quê? De que ela está se preparando para te destruir financeiramente quando esse casamento acabar. De que tudo isso é um plano muito bem elaborado. Felipe sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não, Elisa não é assim. Olha, eu entendo que você tenha se afeiçoado a ela. Ela é bonita, tem um jeito doce. Mas Felipe, você precisa ver a realidade. Bruna abriu a pasta e tirou alguns papéis. Estas são cópias de consultas que ela fez com advogados especializados em divórcio de pessoas ricas. Olha as datas. Felipe pegou os papéis com mãos trêmulas.
As datas eram da semana anterior. Os documentos mostravam Elisa consultando sobre direitos conjugais, partilha de bens, pensão alimentícia. Isso não pode ser verdade. E tem mais. Bruna tirou um gravador da pasta. Uma amiga minha trabalha no escritório de advocacia. Ela conseguiu gravar uma conversa. Bruna, eu não quero. Só escuta, por favor. Ela apertou o play. A voz que saiu do gravador era inconfundivelmente de Elisa. Eu só preciso aguentar mais alguns meses. Quando o ano acabar, vou sair desse casamento com dinheiro suficiente para nunca mais me preocupar com nada. O Felipe é mais tolo do que eu imaginava. Está até se apaixonando por mim. Isso vai facilitar tudo. Felipe sentiu o mundo desabar. A voz era de Elisa. Era ela falando. Era ela confessando que tudo havia sido mentira. Não. Ele se deixou cair numa cadeira. Não pode ser. Eu sinto muito, Felipe. Eu realmente sinto. Bruna se agachou ao lado dele, passando a mão pelos cabelos dele. Eu não queria ter que te mostrar isso. Por que você tem essas informações? Porque me preocupo com você. Porque quando soube que você tinha se casado de repente, decidi investigar. Tinha algo que não batia. Felipe olhou para os papéis novamente, depois para o gravador. Tudo parecia real. Tudo parecia verdadeiro. E de repente, todas as suspeitas que ele havia enterrado voltaram à superfície. Por que Elisa havia aceito se casar com ele tão rapidamente? Por que nunca demonstrava afeto genuíno? Por que sempre mantinha aquela distância emocional? Ela me enganou, murmurou ele. Ela me enganou completamente. Felipe. Bruna se sentou no braço da cadeira dele. Você merece muito mais que isso. Merece alguém que te ame de verdade. Felipe levantou os olhos para ela. Bruna era tudo o que Elisa não era. Da mesma classe social, com os mesmos valores, sem necessidades financeiras que pudessem motivar interesse falso. O que eu faço agora? Confronta ela. Descobre a verdade e depois você decide se quer continuar sendo feito de idiota ou se vai tomar as rédeas da sua vida de volta. Felipe assentiu lentamente. A dor no peito era física, como se alguém estivesse apertando seu coração com força. Obrigado por me contar. Sempre vou te proteger, Felipe. Sempre vou estar aqui para você. Quando Bruna se inclinou para beijar sua testa, Felipe não resistiu. Estava machucado demais para resistir a qualquer demonstração de carinho. Mesmo que viesse de alguém que ele não amava, o que ele não viu foi Elisa parada na porta da academia, tendo voltado mais cedo do hospital, assistindo ao beijo e ouvindo as últimas palavras da conversa. O que ele não sabia era que os documentos eram falsificações perfeitas e que a gravação havia sido feita por uma atriz contratada por Osvaldo. O que ele não percebeu foi que estava destruindo a única coisa verdadeira que havia acontecido em sua vida. E quando se virou e viu Elisa na porta, com lágrimas rolando pelo rosto e uma expressão de dor que ele nunca esqueceria, já era tarde demais para explicar. Elisa, eu posso explicar. Mas ela já havia saído correndo. 2 semanas se passaram desde o confronto devastador entre Felipe e Elisa. Ela havia saído da mansão no mesmo dia, levando apenas suas roupas e deixando para trás qualquer vestígio de que um dia havia morado ali. Felipe tentou impedi-la de partir, mas as palavras que saíram de sua boca foram como punhais. Então era tudo mentira mesmo. Todo esse tempo você estava só esperando o momento certo para me destruir. Elisa havia parado na porta, as malas na mão e o olhado com uma tristeza tão profunda que por um momento ele quase acreditou que estava errado. Eu nunca menti para você, Felipe. Nunca. Sua voz saiu baixa, ferida. Mas você escolheu acreditar nela ao invés de em mim. Escolheu acreditar que eu sou capaz de usar o sofrimento da minha irmã para conseguir dinheiro. As provas estavam ali. Elisa, eu vi os documentos, ouvi a gravação, e em nenhum momento você pensou em me perguntar sobre eles antes de me acusar. Ela balançou a cabeça, decepcionada. Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre o que você realmente pensa de mim. Felipe havia ficado ali parado, vendo-a ir embora, com os documentos de Bruna numa mão e uma sensação estranha de que havia cometido o maior erro de sua vida. Agora, 2 semanas depois, ele não conseguia parar de pensar naquele último olhar de Elisa. Havia dor ali, sim, mas não havia culpa.
Não havia o olhar de alguém que foi pego em flagrante. Havia apenas a tristeza profunda de alguém que foi traído por quem amava. Felipe estava no escritório, mexendo nos mesmos documentos pela 100ª vez. Quando algo chamou sua atenção, um detalhe pequeno, quase imperceptível, que ele não havia notado antes, no cabeçalho do escritório de advocacia, havia um endereço que ele conhecia. Pegou o celular e ligou para o escritório. Advocacia Santos & Silva. Bom dia. Bom dia. Gostaria de agendar uma consulta com o Dr. Santos. Claro, posso saber sobre qual assunto. Divórcio consensual. Perfeito. O Dr. Santos está disponível amanhã às 14 horas. Felipe anotou o endereço e desligou. Depois pegou os documentos novamente e estudou as datas. Elisa havia supostamente estado lá numa terça-feira às 10 horas da manhã, mas Felipe se lembrava perfeitamente daquela terça-feira. Elisa havia passado o dia inteiro no hospital, porque Carol estava fazendo exames especiais. Ele mesmo havia oferecido carona para ela. A primeira rachadura da dúvida começou a se formar. No dia seguinte, Felipe chegou ao escritório de advocacia 15 minutos antes do horário marcado. Era um prédio comercial comum no centro de São Paulo, sem nada que chamasse atenção. Ele se apresentou na recepção e foi direcionado para uma sala de espera. Quando finalmente foi chamado, o Dr. Santos se mostrou um homem de meia-idade, simpático e prestativo. Em que posso ajudá-lo, Sr. Barreto? Na verdade, doutor, estou aqui por causa de um mal-entendido. Tenho alguns documentos que supostamente mostram que minha esposa esteve aqui consultando sobre divórcio. Mas as datas não batem. Felipe mostrou os papéis para o advogado, que os examinou cuidadosamente. Posso ver a nossa agenda desse dia. O Dr. Santos chamou sua secretária, que trouxe a agenda da semana em questão. Senhor Barreto, posso garantir que nenhuma Elisa Albuquerque ou Elisa Barreto esteve aqui nesta data. Nem em nenhuma outra data, na verdade. Ele apontou para a agenda. Veja, temos todos os atendimentos registrados aqui. Felipe sentiu o estômago afundar. Tem certeza? Absoluta? Além disso, estes documentos... O advogado examinou os papéis mais de perto. Este não é nosso papel timbrado oficial. É muito parecido, mas tem algumas diferenças sutis. Alguém falsificou isso. A segunda rachadura se transformou numa fenda enorme. Felipe agradeceu rapidamente e saiu do escritório com a cabeça girando, se os documentos eram falsos. Então, ele correu para o carro e pegou o gravador que Bruna havia lhe dado. Dessa vez, ouviu com mais atenção. A voz era muito parecida com a de Elisa, mas havia algo diferente. O sotaque estava ligeiramente errado. Algumas entonações que não batiam. Felipe sentiu náuseas. Havia sido enganado. Completamente enganado. Naquela noite, Felipe confrontou Bruna no apartamento que ela havia alugado em São Paulo. Ela o recebeu de camisola, claramente esperando uma visita romântica. Felipe, que surpresa gostosa, entre, querido. Precisamos conversar. Ele entrou no apartamento sem cerimônia. E é melhor você me contar a verdade. Algo no tom dele a alertou. Sobre o quê? Sobre os documentos falsos. Sobre a gravação mentirosa. Sobre toda essa farsa que você armou. O rosto de Bruna mudou completamente. A máscara sensual caiu, revelando algo frio e calculista por baixo. Não sei do que você está falando. Não minta para mim, Bruna. Eu fui ao escritório de advocacia? Elisa nunca esteve lá. Os documentos são falsificações. Bruna ficou em silêncio por um momento, avaliando a situação. E se forem? E... disse finalmente. Isso muda alguma coisa? Você realmente acha que uma faxineira se casaria com você por amor? Sim, eu acho. A resposta saiu com mais convicção do que Felipe esperava. Porque eu a conheço. Eu sei quem ela é. Você sabe quem ela fingia ser? Não. Felipe se aproximou dela, furioso. Eu sei quem ela realmente é. Vi ela ensinando crianças pobres no fim de semana. Vi ela cuidando da irmã doente. Vi ela se preocupando com estranhos no hospital. Elisa não consegue mentir, Bruna. Ela é incapaz de fingir. Que romântico, disse Bruna com sarcasmo. Mas você está sendo ingênuo. Por que você fez isso? Por que inventou essas mentiras? Por que você está jogando sua vida fora? Explodiu Bruna. Você é um Barreto, Felipe.
Você pode ter qualquer mulher que quiser, pode construir um império, pode ter tudo, e está jogando tudo fora por uma faxineira que nem ao menos te ama de verdade. Como você pode ter certeza de que ela não me ama? Porque pessoas como ela não amam pessoas como nós, elas usam. Felipe a olhou com nojo. Você está falando de você mesma, não de Elisa. Eu estou tentando te proteger. Mentira, você está tentando me manipular. Felipe se dirigiu para a porta. E sabe o que é pior? Você conseguiu. Eu acreditei em você. Eu duvidei da única pessoa que realmente me amava. Felipe, espera. Não, chega. Ele parou na porta e se virou para ela uma última vez. E Bruna, se eu descobrir que meu pai está envolvido nessa história, vocês dois vão se arrepender. A reação de Bruna foi instantânea. Ela ficou pálida e desviou o olhar. Foi tudo que Felipe precisou para confirmar suas suspeitas. Claro, é claro que meu pai está por trás disso. Bruna percebeu que havia se entregado. Felipe, você não entende. Seu pai só quer o melhor para você. Meu pai quer me controlar. E você é só uma ferramenta barata na mão dele. Felipe saiu batendo a porta, deixando Bruna sozinha com sua ambição frustrada e suas mentiras desmoronando. A mansão dos Barreto estava silenciosa quando Felipe chegou. Era quase meia-noite, mas ele sabia que encontraria Osvaldo no escritório. Seu pai sempre trabalhava até tarde quando estava tramando algo. Felipe entrou no escritório sem bater na porta. Osvaldo levantou os olhos dos papéis, não parecendo surpreso. Chegou cedo hoje. Descobri tudo, disse Felipe sem rodeios. Descobriu o quê? A farsa da Bruna. Os documentos falsos. A gravação mentirosa. Toda a sua pequena operação para destruir meu casamento. Osvaldo se recostou na cadeira, estudando o filho. E o que você pretende fazer com essa informação? Primeiro vou te perguntar por quê. Por que você fez isso? Porque você estava se perdendo. Estava se esquecendo de quem é, de onde veio, do que representa. Eu estava aprendendo a ser uma pessoa melhor. Você estava se tornando fraco. Osvaldo se levantou. Estava se deixando manipular por uma mulher que não vale nada. Elisa vale mais que eu, você e todos os nossos amigos juntos. A voz de Felipe subiu. Ela tem mais dignidade no dedo mindinho do que nós temos no corpo inteiro. Dignidade não paga contas, Felipe. Ela nunca quis nosso dinheiro. Ela só queria salvar a irmã. E você acha que isso a torna especial? Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, pai. Qualquer pessoa não faria. Felipe se aproximou da mesa. Qualquer pessoa não dedicaria os fins de semana para ensinar crianças pobres? Qualquer pessoa não consolaria estranhos no hospital. Qualquer pessoa não teria a coragem de olhar nos meus olhos e me dizer que eu posso ser melhor. Osvaldo ficou em silêncio por um momento. E onde ela está agora, se ela te ama tanto assim? Por que foi embora tão facilmente? A pergunta atingiu Felipe como um soco. Porque eu a magoei. Porque eu escolhi acreditar nas suas mentiras ao invés de confiar nela. E você acha que ela vai te perdoar? Não sei. Felipe se dirigiu para a porta. Mas vou descobrir. E pai? O quê? Estou saindo da empresa. Estou abrindo mão da herança. Estou abrindo mão de tudo que carrega o nome Barreto. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Felipe parou na porta. Porque aprendi algo nestes últimos meses. É melhor ser pobre com alguém que você ama do que ser rico e sozinho. Osvaldo ficou sozinho no escritório, olhando para a porta por onde seu filho havia saído, pela primeira vez em muitos anos. Sentiu algo parecido com arrependimento. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. Felipe subiu para o quarto que um dia havia dividido com Elisa, e pela primeira vez permitiu-se chorar. Chorou pela traição que havia cometido, pela dor que havia causado, pela possibilidade de ter perdido para sempre a única coisa verdadeira que havia acontecido em sua vida. Mas no meio das lágrimas, uma determinação cresceu em seu peito. Ele havia perdido Elisa uma vez, por acreditar em mentiras. Não ia perdê-la de novo sem lutar. Era hora de provar que havia aprendido a ser o homem que ela merecia. Felipe acordou na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez desde que se casara, sabia exatamente o que precisava fazer. Não bastava descobrir a verdade. Ele precisava provar que havia mudado realmente, e isso significava reconstruir sua vida do zero. A primeira parada foi o banco.
Felipe entrou na agência principal do Banco Barreto como um cliente comum. Sem os privilégios que o sobrenome sempre lhe garantira, pediu para falar com o gerente e, quando foi atendido, fez um pedido simples. Quero cancelar todos os cartões de crédito corporativos. Quero sair da folha de pagamento da empresa e quero transferir apenas o valor que está na minha conta pessoal para uma nova conta em outro banco. O gerente o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Senhor Felipe, talvez seja melhor conversar com seu pai antes de... Meu pai não tem nada a ver com isso. São decisões minhas. 2 horas depois, Felipe saiu do banco com exatos R$12.000 na conta. Todo o dinheiro que havia juntado do seu próprio trabalho esporádico nos últimos anos não era muito, mas era honesto. A segunda parada foi uma imobiliária. Felipe alugou um apartamento pequeno de 2 quartos em Curitiba, longe da agitação de São Paulo, perto da escola onde Elisa dava aulas voluntárias. O apartamento era simples. Um sofá gasto, uma mesa de plástico, um fogão velho. Era tudo o que ele podia pagar. E pela primeira vez na vida, isso não o incomodou. A terceira parada foi a escola. A escola municipal Santos Dumont ficava numa rua sem asfalto, entre uma padaria que vendia pão fiado e um posto de saúde que funcionava apenas 2 vezes por semana. Felipe estacionou o carro, que havia vendido naquela manhã, comprando um usado no lugar, e observou o prédio por alguns minutos. Crianças corriam pelo pátio de terra batida, algumas descalças, outras com uniformes remendados, mas todas tinham algo em comum: sorrisos enormes e uma energia contagiante. Era ali que Elisa passava seus sábados. Era ali que ela encontrava propósito. Felipe entrou na secretaria e pediu para falar com a diretora. Dona Carmen era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque, e uma expressão que misturava autoridade com carinho maternal. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Felipe. Sou. Era marido de Elisa Albuquerque. Gostaria de me oferecer como voluntário. O rosto de Dona Carmen se fechou imediatamente. Elisa não trabalha mais aqui aos sábados. Eu sei. Ela não vem por minha causa. Felipe baixou a cabeça. Eu cometi um erro terrível com ela. Acreditei em mentiras. A magoei profundamente. Mas isso não quer dizer que as crianças precisem pagar pelo meu erro. E o que você quer fazer aqui? Qualquer coisa. Limpar, pintar, ensinar. Sei que não tenho a qualificação de Elisa, mas posso aprender. Dona Carmen o estudou por um longo momento. Você tem alguma experiência com educação? Nenhuma, mas tenho disposição para aprender e tempo de sobra. Por que está fazendo isso? Felipe pensou na resposta por um momento. Porque Elisa me ensinou que existe coisa mais importante que dinheiro. Me ensinou que ajudar os outros pode dar um sentido à vida que eu nunca imaginei que existisse. E mesmo que ela nunca me perdoe, eu não quero desperdiçar essa lição. Dona Carmen assentiu lentamente. Pode começar segunda-feira, mas tem uma condição. Se você vier aqui só para impressionar Elisa, ou se desistir na primeira dificuldade, não quero nem ver sua cara de novo. Entendido? Se Sandy Bowen, os primeiros dias foram mais difíceis do que Felipe havia imaginado. Acordar às 6 da manhã, pegar 2 ônibus para chegar à escola, passar o dia todo ajudando com tarefas básicas, limpar salas, organizar materiais, servir merenda, era fisicamente exaustivo e emocionalmente desafiador. Mas também era revelador. No terceiro dia, Felipe estava ajudando a professora da 3ª série, quando um menino de 8 anos se aproximou dele. Você é o Felipe que a tia Elisa falava. O coração de Felipe parou. Ela falava de mim. Falava. Dizia que você era muito inteligente, mas que estava perdido. Ah, o menino o estudou com aquela franqueza brutal das crianças. Você não parece perdido, como eu pareço. Parece triste, como a tia Elisa ficou quando parou de vir aqui. Felipe se agachou para ficar na altura do garoto. O que mais ela falava de mim? Que você tinha um coração bom, mas que alguém tinha machucado ele quando você era pequeno. Tipo como aconteceu com o Miguel quando o pai dele bateu nele. A comparação atingiu Felipe como um raio. Era exatamente isso. Ele havia sido uma criança machucada que cresceu sem aprender a confiar, sem aprender a amar. E Elisa havia visto isso nele antes mesmo dele se dar conta. Você acha que a tia Elisa ainda gosta de mim? Perguntou Felipe, sem conseguir esconder a vulnerabilidade na voz. Acho. Ela chorou muito quando parou de vir. E quando a gente gosta de alguém,
A gente chora quando a gente perde, né? As semanas se sucederam numa rotina que Felipe jamais imaginara para si mesmo. Acordar cedo, trabalhar duro, ganhar pouco, dormir cansado, mas pela primeira vez na vida se sentia útil, genuinamente útil. As crianças começaram a se acostumar com ele, inicialmente desconfiadas. Afinal, ele era diferente dos outros voluntários. Aos poucos foram se abrindo. Felipe descobriu que tinha jeito para ensinar matemática básica e que conseguia fazer as crianças rirem enquanto aprendiam. Dona Carmen observava tudo de longe, inicialmente cética, gradualmente impressionada. No final do primeiro mês, ela chamou Felipe para uma conversa. Não esperava que você durasse uma semana, disse ela com honestidade brutal. Eu também não. O que mudou? Felipe pensou na pergunta. Acho que percebi que estava vivendo uma vida vazia. Tinha tudo, mas não tinha nada. Aqui, não tenho quase nada, mas tenho propósito. E Elisa me mostrou o caminho. Agora cabe a mim percorrê-lo. Dona Carmen assentiu. Ela vem perguntar sobre você? Sabia. O coração de Felipe disparou. Vem, não diretamente, mas pergunta para as outras professoras como estão as coisas aqui, se precisamos de alguma coisa. E sempre pergunta se aquele voluntário novo ainda está vindo. O que vocês respondem? A verdade. Que você está aqui todo dia. Que as crianças gostam de você. Que você está se esforçando para aprender. E o que ela diz? Nada. Mas sorri. E para quem conhece Elisa como eu conheço, isso significa muito. Enquanto isso, Osvaldo observava a transformação do filho de longe. Havia contratado um detetive particular para acompanhar Felipe. Inicialmente preocupado que fosse apenas uma fase rebelde, mas os relatórios semanais mostravam algo diferente. Felipe havia realmente mudado. As fotos mostravam um homem diferente. Felipe ensinando crianças, Felipe pintando paredes da escola, Felipe conversando com pais de alunos, Felipe sorrindo de forma genuína. Não havia câmeras ali. Não havia ninguém para impressionar. Era transformação real. Osvaldo se sentia dividido entre orgulho e arrependimento. Orgulho porque seu filho havia encontrado caráter que ele não sabia que existia. Arrependimento porque havia sido preciso destruir a felicidade de Felipe para que isso acontecesse. Numa quinta-feira à noite, Osvaldo tomou uma decisão que o surpreendeu. Pegou o carro e dirigiu até Curitiba. Encontrou Felipe saindo da escola, carregando uma pilha de provas para corrigir em casa. Seu filho estava mais magro, mais bronzeado pelo sol, com as mãos calejadas de trabalho. Mas havia algo em seus olhos que Osvaldo não via há anos. Paz! Felipe se virou, surpreso. Pai, o que você está fazendo aqui? Vim ver como você está. Como você pode ver. Estou bem. Felipe continuou caminhando em direção ao ponto de ônibus. Posso te dar uma carona? Não precisa. Osvaldo seguiu ao lado dele a pé. Reconsidere sua decisão. Volte para casa, volte para a empresa, esqueça essa fase. Felipe parou e se virou para o pai. Não é uma fase, pai. Isso é quem eu realmente sou, ou quem eu posso ser, pelo menos. Você pode ser isso e ainda ser um Barreto. Não posso, porque ser um Barreto significa viver como você. Significa usar as pessoas, manipular sentimentos, colocar dinheiro acima de tudo. Felipe balançou a cabeça. Eu tentei durante 28 anos ser o filho que você queria. Agora vou tentar ser o homem que eu quero ser. E se Elisa nunca te perdoar? Se tudo isso for inútil... Felipe sorriu pela primeira vez desde que vira o pai. Então pelo menos vou saber que me tornei digno do perdão dela. Mesmo que nunca o receba. Osvaldo ficou parado na calçada, vendo o filho subir no ônibus. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu o orgulho real de Felipe. E pela primeira vez na vida, se perguntou se não havia aprendido as lições erradas sobre o que realmente importava. Dabu, naquela noite, Felipe corrigia provas de matemática em seu apartamento simples quando bateram na porta. Eram quase 10 da noite, tarde demais para visitas. Ele abriu a porta com cuidado. Do outro lado estava Carol, de muletas, mas claramente melhor. Os cabelos haviam crescido um pouco, e havia cor em suas bochechas. Oi, cunhado, disse ela, com um sorriso travesso. Felipe ficou sem palavras por um momento. Carol, como você?
Dona Carmen me deu seu endereço. Posso entrar? Temos muito que conversar. Felipe abriu a porta e Carol entrou mancando. Olhou ao redor do apartamento simples com aprovação. Então é aqui que você está morando. Bem diferente da mansão, né? É, bem diferente. Carol se sentou no sofá e o estudou com aqueles olhos inteligentes que lembravam tantos de Elisa. Você magoou muito minha irmã. Eu sei. Ela te ama. Sabia. O coração de Felipe parou. Como você. Porque ela chora quando acha que ninguém está olhando. Porque ela pergunta sobre você, para todo mundo que vai na escola. Porque ela ainda usa a aliança, mesmo fingindo que esqueceu de tirar. Felipe sentiu lágrimas nos olhos. Eu fui um idiota, Carol. Acreditei em mentiras sobre ela. Foram mentiras mesmo. Foram. Tudo falsificado pelo meu pai e por uma mulher ambiciosa. Carol assentiu. Imaginei. Minha irmã é incapaz de mentir. Ela é ruim demais para isso. Ela vai me perdoar. Não sei. Carol foi honesta. Mas sei que ela quer perdoar. E sei que você precisa provar que mudou de verdade. Como? Carol sorriu. Continue fazendo o que está fazendo. Continue sendo o homem que ela viu em você desde o começo. E quando ela estiver pronta, quando confiar novamente, talvez vocês tenham uma chance. E se ela nunca estiver pronta, então pelo menos você terá se tornado uma pessoa melhor. E isso já vale alguma coisa. Não vale. Felipe assentiu, entendendo que Carol estava certa. A transformação não podia ser só para reconquistar Elisa. Tinha que ser real, permanente, independente do resultado. Carol. Obrigado por vir aqui. Obrigado por ainda acreditar em mim. Minha irmã escolheu você por algum motivo, Felipe. Talvez seja a hora de você descobrir qual. 3 meses se passaram desde que Felipe começara sua nova vida. O outono chegara a Curitiba trazendo manhãs frias e tardes douradas. E com ele, uma transformação que ia muito além das aparências. Felipe acordava todos os dias às 6 da manhã, não mais pelo peso da obrigação, mas pela ansiedade de chegar à escola e ver as crianças que haviam se tornado parte fundamental de sua vida. Naquela manhã de quinta-feira, ele estava ajudando os alunos da 4ª série com um projeto de ciências quando Dona Carmen apareceu na porta da sala, com uma expressão estranha no rosto. Felipe, posso falar com você? É urgente. Ele entregou a atividade para a professora titular e seguiu Dona Carmen até a secretaria. Lá, encontrou uma mulher elegante de meia-idade, vestida com um tailleur caro e uma expressão determinada. Felipe, esta é Beatriz Santos, repórter do jornal O Estado. Ela gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu trabalho aqui. Felipe sentiu o estômago afundar. A imprensa havia encontrado sua nova vida. Senhor Barreto, disse a repórter, já ligando o gravador. É verdade que o herdeiro de uma das maiores fortunas do país está trabalhando como voluntário numa escola pública de periferia. Não sou mais herdeiro de nada, respondeu Felipe, tentando manter a calma. E não estou aqui para dar entrevistas. Mas a história é fascinante. O playboy milionário que largou tudo por amor a uma faxineira. Nossos leitores adorariam saber mais sobre essa transformação. Não foi por amor a uma faxineira. A voz de Felipe saiu mais dura. Foi por amor à educação, às crianças, a uma vida com propósito. E Elisa não é uma faxineira. É uma pedagoga formada, uma educadora apaixonada pelo que faz. Mas ela trabalhou como faxineira na empresa de vocês. Porque precisava custear o tratamento de leucemia da irmã. Felipe se levantou. E se isso é tudo que você consegue enxergar na história dela, então você não entendeu nada. A repórter percebeu que havia tocado num ponto sensível. Desculpe, não quis ofender, mas nossos leitores querem saber. Isso é uma estratégia para reconquistar sua ex-esposa. Felipe parou na porta, se virando para encará-la. Sabe qual é a diferença entre a estratégia e a transformação real? A estratégia para quando você consegue o que quer? A transformação real continua mesmo quando você aceita que talvez nunca vá conseguir. A matéria saiu no domingo, ocupando 2 páginas do caderno principal. O título era sensacionalista. Do luxo à sala de aula, a redenção de um playboy. Mas, surpreendentemente, o texto era respeitoso. A repórter havia falado com Dona Carmen, com professores, com pais de alunos. Todos confirmavam a mesma coisa. Felipe havia mudado genuinamente.
A matéria trouxe consequências inesperadas. Na segunda-feira de manhã, Osvaldo apareceu na escola. Felipe estava no pátio, organizando materiais para a aula de educação física, quando viu o Mercedes preto parar na frente da escola. Seu pai desceu do carro vestindo um terno que custava mais que o salário anual de qualquer professor ali. Felipe, disse Osvaldo se aproximando. Precisamos conversar. Aqui não, pai. Estou trabalhando. É exatamente sobre isso que quero falar. Osvaldo olhou ao redor, claramente desconfortável com o ambiente. Você virou motivo de chacota nos círculos sociais. As pessoas estão comentando, rindo, e isso te incomoda. Me incomoda que meu filho tenha virado palhaço de jornal. Felipe parou o que estava fazendo e encarou o pai. Sabe o que me incomoda, pai? Me incomoda que você se preocupe mais com o que os outros pensam do que com a felicidade do seu próprio filho. Sua felicidade. Você acha que isso é felicidade? Osvaldo gesticulou para a escola ao redor. Trabalhar de graça, morar num apartamento minúsculo, andar de ônibus. Sim, eu acho. Pela primeira vez na vida, eu acordo com vontade de sair da cama. Pela primeira vez, eu me sinto útil. Pela primeira vez, eu me orgulho de quem eu sou. Osvaldo ficou em silêncio por um momento. E Elisa? Ela te perdoou? A pergunta atingiu Felipe como sempre acontecia. Não, ela não me perdoou. E talvez nunca perdoe. Então por que você continua com essa farsa? Porque não é uma farsa, pai. Mesmo que Elisa nunca mais olhe na minha cara, eu não vou parar de ser quem me tornei. Essa é a diferença entre você e eu. Você faz as coisas para conseguir algo. Eu faço porque é o certo a fazer. Osvaldo estudou o filho por um longo momento. Havia uma firmeza em Felipe que ele nunca havia visto antes. Uma maturidade que o dinheiro jamais havia comprado. A empresa está sentindo sua falta, disse finalmente. A empresa vai sobreviver sem mim. Sempre sobreviveu. E se eu te oferecesse uma posição diferente, uma divisão voltada para a responsabilidade social, educação, sob suas ordens, com seus métodos? Não, obrigado. E se fosse independente, com autonomia total? Felipe o olhou com desconfiança. Por que você faria isso? Osvaldo hesitou antes de responder. Porque talvez seja a hora de admitir que você aprendeu coisas que eu nunca soube ensinar. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que Osvaldo conseguiu chegar. Felipe sentiu algo se mexer no peito, mas balançou a cabeça. Obrigado, pai. Mas não, tenho um compromisso aqui, com essas crianças, com essa comunidade. E diferente de você, eu honro meus compromissos. Enquanto pai e filho conversavam no pátio da escola, Elisa observava de longe, escondida atrás da janela da sala dos professores. Havia ido à escola buscar alguns materiais que havia esquecido meses antes. E não esperava encontrar Felipe ali. Ele estava diferente, mais magro, mais bronzeado, com as mãos claramente calejadas de trabalho. Usava roupas simples, jeans e camiseta. Mas havia uma dignidade nele que ela nunca havia visto quando ele vestia ternos caros. Vai ficar aí escondida a vida toda. A voz de Dona Carmen a fez-se sobressaltar. Eu não estou escondida, só vim buscar. Mentirosa. Dona Carmen se aproximou da janela. Você vem aqui toda semana buscar alguma coisa e sempre vai embora quando não o encontra. Elisa sentiu as faces esquentarem. Não sei do que você está falando. Estou falando de uma mulher apaixonada que está morrendo de medo de admitir que perdoou o homem que ama. Eu não perdoei nada. Ele me traiu. Acreditou em mentiras sobre mim. E depois descobriu a verdade e mudou de vida completamente para provar que não era o homem que você pensava que ele era. Elisa continuou olhando pela janela. Felipe estava se despedindo do pai, que claramente não havia conseguido o que queria. Havia tristeza no rosto de Felipe, mas também determinação. Ele magoou Carol também, disse Elisa. Quando foi embora, Carol ficou devastada. Ela se afeiçoou a ele. Carol vem aqui toda semana conversar com ele. Ela perdoou há muito tempo. Carol é criança, perdoa fácil. Carol é sábia, perdoa quando vale a pena. Elisa se afastou da janela quando viu Felipe se aproximando do prédio. Eu preciso ir. Elisa, Dona Carmen a segurou pelo braço. Quantos anos você tem? 25. E quantos anos de felicidade você teve na sua vida? A pergunta a pegou desprevenida. Não sei.
Poucos. Então por que está desperdiçando a chance de ter mais? Elisa não respondeu. Saiu pela porta dos fundos, deixando Dona Carmen balançando a cabeça em desaprovação. 2 semanas depois, a vida de Felipe tomou outro rumo inesperado. Ele estava ensinando matemática para a turma da 5ª série quando uma aluna levantou a mão. Professor Felipe, é verdade que o senhor era muito rico? Felipe suspirou. Desde a matéria do jornal, as crianças faziam essa pergunta constantemente. Era, sim, mas descobri que ser rico de dinheiro e ser rico de verdade são coisas diferentes. Como assim? Quando eu tinha muito dinheiro, não tinha amigos de verdade? Não tinha trabalho que me desse prazer? Não tinha propósito? Agora tenho vocês. Tenho um trabalho que amo. Tenho uma razão para acordar todos os dias. Mas o senhor não sente falta do dinheiro? Felipe pensou na pergunta. Às vezes, principalmente quando vejo vocês precisando de materiais que eu não posso comprar, ou quando sei que alguns de vocês passam fome em casa, aí eu sinto falta do dinheiro, não para mim, mas para vocês. E se o senhor pudesse ter dinheiro de novo, mas para ajudar a gente, aí seria diferente. Aí o dinheiro seria uma ferramenta para fazer o bem, não um fim em si mesmo. A conversa foi interrompida por uma comoção no pátio. Felipe olhou pela janela e viu algo que o deixou sem palavras. Elisa estava ali. Ela conversava com Dona Carmen, carregando uma caixa de materiais didáticos. Usava um vestido simples azul marinho e havia amarrado os cabelos num rabo de cavalo. Estava mais magra, mas ainda mais bonita do que Felipe lembrava. Professor, a senhora lá é sua esposa? Perguntou uma aluna. Ex-esposa, corrigiu Felipe, sem conseguir tirar os olhos da janela. Ela é bonita. Por que vocês se separaram? Felipe se virou para a turma. 20 pares de olhos curiosos o observavam, esperando uma resposta. Porque eu fui burro. Porque acreditei em mentiras sobre ela ao invés de confiar no que meu coração sabia que era verdade. E agora ela não confia mais em mim, e eu não posso culpá-la por isso. Mas o senhor ainda ama ela? A pergunta saiu de Gabriel. O mesmo menino que um dia havia perguntado se Elisa voltaria para eles. Felipe olhou novamente pela janela. Elisa estava rindo de algo que Dona Carmen havia dito, e o som chegou até a sala mesmo através do vidro fechado. Sim, disse ele. Eu ainda amo ela. Vou amar ela para sempre. Então vai atrás dela. Não posso. Ela precisa decidir se quer me perdoar. Não posso forçar isso. Mas se o senhor não tentar, nunca vai saber. Felipe sorriu para a turma. Sabem de uma coisa. Vocês estão certos. Acho que está na hora de eu parar de ser covarde. A turma inteira explodiu em gritos de aprovação. Felipe pediu para a professora titular assumir a aula e saiu da sala com o coração batendo como um tambor. Era hora de lutar por sua felicidade. Felipe desceu as escadas da escola com o coração disparado, mas quando chegou ao pátio, Elisa já havia ido embora. Dona Carmen estava sozinha, guardando os materiais que ela havia trazido. Você perdeu por alguns minutos, disse a diretora, notando a expressão desapontada dele. Ela disse alguma coisa. Disse que queria colaborar com o projeto de alfabetização. Trouxe livros, jogos educativos, materiais que deve ter custado uma fortuna. Dona Carmen o estudou. Ela ainda usa a aliança, sabia? Felipe tocou instintivamente a própria aliança, que nunca havia tirado do dedo. O que isso significa? Significa que talvez seja a hora de vocês dois pararem de fugir um do outro e conversarem como adultos. Naquela noite, Felipe tomou uma decisão. Pegou uma folha de papel e começou a escrever. Elisa, sei que não tenho o direito de pedir sua atenção, mas preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, você estava certa sobre mim desde o começo. Eu era mesmo um homem perdido, mimado, incapaz de ver além dos meus próprios problemas. Segundo, as evidências que me fizeram duvidar de você eram falsas. Todas. Fabricadas pelo meu pai e por Bruna para nos separar. Terceiro, isso não é desculpa. Eu deveria ter confiado em você, na mulher que eu conhecia, ao invés de acreditar em papéis e gravações. Mas quero que saiba também que os últimos meses foram os mais importantes da minha vida. Não porque estou tentando te reconquistar, mas porque finalmente entendi quem eu posso ser quando paro de fugir de mim mesmo. As crianças da escola me ensinaram que felicidade não vem do que você tem, mas do que você dá.
E você me ensinou que amor verdadeiro é querer o melhor para alguém, mesmo que esse melhor não inclua você. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Não estou pedindo uma segunda chance porque entendo porque você não pode me dar uma. Estou apenas agradecendo por ter me mostrado quem eu realmente posso ser, com todo o amor que aprendi a sentir. Felipe. Ele dobrou a carta e a deixou sobre a mesa. Não ia entregá-la, pelo menos não ainda, mas escrever havia sido catártico. Uma semana se passou em rotina normal. Felipe continuava seu trabalho na escola. As crianças progrediam nos estudos. E vida seguia seu curso quieto. Até que, numa sexta-feira à tarde, algo inesperado aconteceu. Felipe estava ajudando a organizar uma pequena festa de aniversário para Gabriel, quando Dona Carmen apareceu com uma expressão estranha. Felipe, tenho uma surpresa para você no auditório. Que tipo de surpresa? O tipo que vai mudar sua vida? Vai. Intrigado, Felipe se dirigiu ao pequeno auditório da escola. Quando abriu a porta, ficou sem palavras. Ali estavam cerca de 50 pessoas, pais de alunos, professores, crianças, funcionários da escola. E no centro de todos, com um microfone na mão, estava Elisa. Ela ouviu entrar e por um momento pareceu perder a coragem. Mas então respirou fundo e começou a falar. Há alguns meses, eu conheci um homem que mudou minha vida. Não da maneira que eu esperava, não do jeito que planejei, mas de forma profunda e permanente. Sua voz tremia ligeiramente. Este homem me ensinou que às vezes as pessoas que mais nos machucam são as que mais precisam de amor. Me ensinou que perdão não é sobre esquecer, mas sobre escolher a felicidade ao invés da dor. Felipe ficou parado na porta, sem conseguir se mexer. Quando nos casamos, continuou Elisa, era só um contrato. 2 pessoas desesperadas tentando resolver seus problemas. Mas no meio do caminho, algo mudou. Ele parou de ser o homem arrogante que eu conheci e se tornou alguém gentil, generoso, capaz de amar de verdade. E eu me apaixonei por esse homem novo. Murmúrios de aprovação ecoaram pela sala. Felipe sentiu lágrimas nos olhos. Mas então aconteceu algo que nos separou. Mentiras, traições, mal-entendidos. E ao invés de lutar pelo que tínhamos, nós fugimos. Eu fugi por medo de sofrer mais. Ele fugiu por culpa. Elisa parou por um momento, olhando diretamente para Felipe. Mas hoje, vendo tudo o que ele construiu aqui, vendo como as crianças o amam, vendo o homem que ele se tornou, eu entendi uma coisa. Amor verdadeiro não é sobre nunca se machucar. É sobre escolher amar mesmo depois de se machucar. Ela caminhou em direção a Felipe, que ainda estava paralisado na porta. Felipe Barreto, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? O auditório explodiu em aplausos e gritos de alegria. Felipe sentiu as pernas tremerem. Elisa, porque se você quiser, ela continuou, chegando bem perto dele. Eu prometo que desta vez vai ser para sempre, sem contratos, sem acordos, sem prazo de validade, só amor. Felipe a olhou nos olhos e viu tudo o que sempre havia querido. Perdão, esperança, amor verdadeiro. Sim, sussurrou ele. Sim, eu quero. Quando se beijaram, o auditório virou uma festa. As crianças gritavam, os adultos choravam. E mesmo Dona Carmen enxugava lágrimas disfarçadamente. Os 6 meses depois, a Escola Municipal Santos Dumont havia se transformado, com o apoio financeiro de uma doação anônima, que todos suspeitavam vir de Osvaldo, embora ele jamais admitisse. A escola agora tinha laboratório de informática, biblioteca nova, quadra coberta em materiais didáticos de primeira qualidade. Felipe e Elisa haviam se casado novamente numa cerimônia simples no pátio da escola, com todas as crianças como padrinhos. Carol, completamente curada, foi madrinha de honra. Osvaldo compareceu à cerimônia e, num gesto surpreendente, pediu desculpas públicas a Elisa pelo que havia feito. Agora, Felipe dirigia um projeto educacional independente que atendia 5 escolas da região. Elisa havia voltado a dar aulas e coordenava um programa de formação de professores. Moravam numa casa simples perto da escola, mas tinham tudo o que precisavam: propósito, amor e a sensação de que estavam fazendo diferença no mundo. Numa tarde de sábado, eles estavam no quintal de casa quando Carol apareceu com novidades. Passei no vestibular, gritou ela, acenando o papel.
Vou estudar medicina. Elisa a abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você conseguiria. E tem mais, disse Carol com um sorriso travesso. Tem um menino na minha turma do cursinho que está interessado em mim. Que menino? Felipe perguntou, fazendo pose de cunhado protetor. Relaxa, Felipe, ele é certinho, quer ser pediatra, trabalha com crianças carentes, é super responsável. Parece que você escolheu bem a família, Carol, riu Elisa. Só se apaixona por gente que quer salvar o mundo. Deve ser genético, respondeu Carol. Afinal, você se apaixonou por um playboy que virou professor voluntário. Eles riram juntos, e Felipe sentiu aquela sensação familiar de completude. Sua vida não era mais de luxo e riqueza, mas era rica de uma forma que ele jamais imaginara ser possível. Naquela noite, quando estavam deitados na cama simples do quarto pequeno, Elisa virou para Felipe. Você sente falta da mansão, do dinheiro, da vida antiga? Felipe pensou na pergunta. Às vezes sinto falta de poder ajudar mais gente, de ter recursos para expandir os projetos mais rapidamente. Mas da vida vazia que eu tinha antes, nunca. E se seu pai te oferecesse tudo de volta? Eu recusaria, a menos que fosse para usar em prol da educação. Ele a puxou para mais perto. E você? Sente falta de como éramos no começo, quando tudo era mais simples? Não, porque agora sei que você me ama pelo que eu sou, não pelo que posso fazer por você. E isso vale mais que toda a simplicidade do mundo. Eles ficaram abraçados no escuro, ouvindo os sons da noite. Ao longe, chegava o barulho das crianças brincando na rua, de famílias jantando, de vida acontecendo. Felipe, obrigada. Por quê? Por ter me ensinado que todo mundo pode mudar, que todo mundo merece uma segunda chance, que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre amar alguém completamente, incluindo suas imperfeições. Felipe beijou a testa dela. Obrigado a você por ter visto o homem que eu poderia ser antes mesmo de eu saber que ele existia. No final, eles haviam aprendido a lição mais importante de todas, que ninguém nasce pronto, mas todo mundo pode crescer, que família não é sobre sangue ou dinheiro, mas sobre escolher ficar ao lado de alguém através de todas as tempestades, que amor verdadeiro não é sobre nunca se machucar, mas sobre curar juntos, e naquela casa simples, com suas vidas transformadas e seus corações finalmente em paz, Felipe e Elisa dormiram abraçados, sabendo que haviam encontrado algo que dinheiro algum poderia comprar, um amor que nasceu das cinzas de seus erros e cresceu até se tornar a coisa mais verdadeira que já haviam experimentado. Do lado de fora, a vida continuava, mas dentro daquela casa, duas pessoas que um dia foram estranhas forçadas a se casar, haviam descoberto que às vezes os melhores finais são aqueles que começam com os piores começos. E essa, na final, é a verdadeira lição. Todos podem mudar, se tiverem coragem de amar